Quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível, que é O Vício dos Livros, do escritor português Afonso Cruz. Esse livro aqui é um lançamento super recente da editora Dublinense. Eu recebi deles, da editora, e assim que chegou aqui em casa eu peguei para ler e, pois bem, estou aqui fazendo resenha para vocês. Nós vamos conversar sobre esse livro aqui, que é um prato cheio para todos nós leitores que amamos conversar sobre livros. Sabe quando a gente quer conversar sobre livros, sobre histórias, e a gente às vezes quer alguém para sentar lá numa mesinha, tomar um café e conversar gostoso, com várias histórias, com várias reflexões sobre, encontrar pessoas que vai contar histórias e a gente vai falar, nossa, eu também penso assim. Pois bem, nesse livro a gente encontra isso. A gente encontra vários ensaios do Afonso Cruz sobre várias questões envolvendo assuntos como leitura, leitores, livros. É assim, maravilhosa a forma que ele escreve, é bem fluida a escrita dele, né? É bem leve, mas com muitas reflexões. Então a gente se sente dessa forma, como um amigo mesmo, sentado numa mesa, tomando um café, com um papo assim bem descontraído sobre uma coisa que nós amamos, que são livros. Então são ensaios aqui curtos, né? São vários ensaios aqui, mas como vocês podem ver, o livro é bem fino, o que é uma pena, porque tem histórias aqui que ele vai contando que você quer saber até mais um pouco, ou quer mais ensaios, eu não sei. Mas é uma delícia de livro, fora que, assim, eu babo demais no projeto gráfico da editora Dublinense, tá? Eles são sempre maravilhosos. E o projeto gráfico, assim, dos livros do Afonso Cruz são incríveis, né? A Luísa Zardo sempre arrasa nessas ilustrações. E eu já gosto muito da escrita do Afonso Cruz, porque eu já li Vamos Comprar um Poeta, que é um livro dele que eu amo, que também sai pela editora Dublinense. E assim, eu adoro o livro, super recomendo já de antemão pra vocês, tá? É uma escrita também muito boa, altamente reflexivo, e a forma que ele vai falando, toca a gente, é assim, incrível. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer. É um livro que eu já li tem um tempo, mas como ele é curto, eu posso fazer uma releitura dele e trazer uma resenha desse livro pra vocês, tá? Comenta aqui embaixo se vocês têm interesse, se vocês já leram alguma obra do Afonso Cruz, tá? Então aqui, eu só mostrando rapidamente pra vocês um pouco do projeto gráfico, e todos eles, né, conversam entre si. Fora que essa capa, sério, isso aqui não tem como um leitor não se apaixonar por esta capa, né? E essas cores, assim, é maravilhoso. E aqui, esse livro, primeiramente, como eu disse pra vocês, ele é lançamento, né, da editora Dublinense. E dessa vez a editora tá trazendo um projeto, em vez de lançar os livros aos poucos, eles estão juntando por coleções de acordo com as estações do ano. Então, esse aqui veio junto, é o lançamento, assim, de 5 livros, tá? Os 5 livros, deixa eu botar aqui pra focar pra vocês, que é da coleção de outono, tá? E aqui são os títulos de todos os livros, que eu vou deixar linkado todos aqui no box de estimação pra vocês darem uma conferida, tá? E aqui tem um projeto gráfico da coleção, tudo maravilhoso, tá? Assim, eu tô, assim, encantadíssima com a ideia que eles tiveram. E aqui eu vou mostrar por dentro pra vocês darem uma conferida, tá? O meu tá todo rabiscado, que assim como ele diz no início do livro, né? Eu achei, já começou me conquistando dessa forma. Há leitores que anotam os livros, que sublinham, que arrancam páginas, que os enrolam como se fossem revistas. Há leitores que dobram os cantos, como eu, mas esse é um gesto mais violento que imponho a um livro. Escrever nas margens, por exemplo, parece-me uma espécie de tatuagem de que me envergonharei no futuro, quando voltar, ou se voltar, a encontrar-me com ele. Eu simplesmente acredito muito nisso. Então tá aí que eu falei pra vocês, que dá a ideia de que a gente estivesse realmente batendo um papo com o amigo leitor. A gente se sente amigo ali do Afonso Cruz e tá assim, tá? É nesse nível mesmo. Então, vou continuar aqui mostrando pra vocês como que é por dentro, as fontes, sim, coloridas. E como eu mostrei pra vocês, né, o meu tá todo marcado, sim, porque eu gosto disso, de escrever, de tatuar, como diz ele aqui, os livros. E também, vocês vão encontrar ilustrações internamente, gosto de anotar, assim, quando é uma citação favorita. E tem várias ilustrações que são ilustrações do próprio escritor, que torna tudo mais gracioso, sabe? Deixa a gente num clima ainda mais, assim, apaixonados pela leitura. Tem ilustrações aqui, assim, olha que lindas. Eu adorei. Eu achei bem curioso, assim, bem interessante isso. E aí são vários ensaios, assim.
Tá vendo aqui? Esse aqui é um dos meus favoritos, que dá título ao livro, né? Que é O Vício dos Livros. Então, ele tem 4 páginas, olha. É isso aqui e essa virada aqui, tá vendo? Então, assim, é isso que torna tudo mais interessante. E, como eu tava dizendo, questão, assim, de rabiscar o livro, no caso, eu não uso nem a palavra rabiscar, eu digo conversar com o livro. E justamente essa questão de revisitar. Às vezes a gente vai se envergonhar, talvez, de algumas coisas que nós escrevemos. E tem coisas curiosas, assim... por exemplo, eu tava lendo uma passagem aqui que tem a ver com uma outra leitura que eu tava fazendo. E sempre que eu encontro essas coincidências, eu vou lá e escrevo. Então isso acaba virando uma memória da gente, né? Isso é um tema até que eu vou conversar com vocês, porque eu separei alguns ensaios, vai estar aqui na minutagem, pra gente conversar rapidamente, né? Porque são vários assuntos, né? Por mais que todos envolvam a leitura como tema principal, a questão disso de livros, de histórias, digamos assim, sempre histórias por meio de reflexões, lembranças, coisas que ele viveu até com o avô dele. Então tudo são histórias que dali ele vai tirando reflexões sobre o poder da leitura, sobre questões assim. E a gente se pega... Além de refletir sobre a história que ele conta, a gente se pega refletindo sobre as próprias reflexões do Afonso Cruz. Isso que eu acho formidável. Então é exatamente isso, como a gente estivesse conversando com um colega leitor, algo que a gente muitas vezes sente falta, né? Então um dos motivos, por exemplo, de eu ter criado esse canal justamente é isso. Por isso eu gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários, conversar com vocês no meu Instagram, compartilhar minhas leituras, justamente isso, porque a gente quer conversar sobre aquele livro que a gente acabou de ler, quer indicar pra todo mundo, como é esse caso que eu estou gravando esse vídeo aqui, e quero indicar pra você, assim, esse livro aqui assim, leia esse livro. Se você é leitor, se você gosta mesmo, você vai se apaixonar por esse livro, porque você vai se pegar toda hora assim, putz, é isso mesmo que eu penso, nossa... É isso. São vários ensaios que você vai pegar fazendo isso. E é uma ótima opção para se presentear, tá? Fica aí a dica para vocês, hein? Esse aqui é um ótimo livro, com certeza, para presentear aquele amigo que você sabe que é leitor. Então esses ensaios, eles com certeza vão ter mais significado se você for uma pessoa já que tem um apreço aí pelos livros, pela leitura, né? Por esse poder da leitura. Então são reflexões assim, até em questão do tempo dedicado, às pessoas que normalmente usam a justificativa do tempo, não tenho tempo para ler, por isso que eu não leio. Então tem justificativas, assim, tem esses ensaios também falando aqui que é maravilhoso, e também tem questão de bibliotecas pessoais, então tem um pouquinho de tudo aí, então dá pra gente dar uma pincelada em vários temas aí interessantes, por isso que eu falo, uma pincelada, são reflexões sobre pinceladas assim, e que dá vontade de ter mais. Então acho que o único defeito do livro é porque você acaba esse livro, então assim... Vocês podem estar vendo pela minha empolgação. Então é por isso, né? Então ter esse momento de compartilhar, de conversar com outro leitor é maravilhoso, e assim que eu me senti quando eu terminei essa leitura. Agora vamos conversar mais detalhadamente sobre alguns dos ensaios que eu mais gostei. Eu não vou colocar necessariamente em ordem dos que eu gostei não, tá? Então é difícil de conseguir deixar uma ordem aí dos que eu mais gostei, mas com certeza esses que eu tô citando pra vocês tá um dos meus favoritos, mas os outros são incríveis também, tá? O primeiro aqui é o que dá título ao livro, que é O Vício dos Livros. Eu simplesmente amei, né? Isso, né? Que é isso que nós somos, né? Leitores, eles são viciados em livros, sim. E aqui ele também é até um bom exemplo que ele vai pegar referências além do passado, ele traz referências de outros escritores, então ele traz aqui para conversa, por exemplo, no caso aqui desse ensaio, ele traz a Edith Wharton. E aqui ele pega referências, então ele vem conversar sobre o que ela já disse a respeito da leitura, a respeito dos livros. A ideia de que a leitura é um diálogo entre autor e leitor, e que se não houver um abalo qualquer naquele que lê, então tudo terá sido em vão. A leitura deve resultar numa transformação, e o leitor deverá saber que aquele que abre um livro não é exatamente aquele que fecha um livro. Então tá mostrando aqui, isso aqui que realmente é o que a gente tem que ser assim quando pega uma leitura. Então eu sempre falo pra vocês que eu sou uma leitora que eu me permito conhecer livros, eu não tenho preconceito com livros. E aquela questão, muita gente às vezes fala, isso aqui é um livro para entretenimento, isso aqui é um livro que é mais assim, cabeça. A gente
tende a fazer, às vezes, esses conceitos pejorativos. A gente tenta falar isso, deixar os leitores em caixas. Ah, fulano é mais leitor porque ele lê aquele tipo de livro. Ou, assim, sabe? Questão de você realmente ter aquela questão de preconceito com certos livros e acabar tentando... uma coisa que é tão difícil, às vezes, você, no mundo atual, com tantas coisas concorrendo com a leitura, o tempo e tudo mais. A gente vai conversar sobre isso em outra parte de ensaios aqui. Você ter aquele leitor mesmo, e aí quando você encontra leitor, não, mas ele não é tão leitor porque ele não lê clássicos, ele não é tão leitor porque, sabe, eu acho isso muito chato, isso muito difícil, e pra mim é o importante, exatamente o que é dito aqui, é que você se torne uma pessoa diferente daquela pessoa que abriu para ler aquele livro, simplesmente que aquela leitura, ela tem um poder de transformar você de alguma forma. É claro que ao longo da nossa vida, os nossos gostos literários, eles vão mudando de acordo com acontecimentos, de acordo com o nosso momento. Então aquele livro que a gente tirou naquele momento, talvez ele vai valer porque ele foi no tempo correto. Eu acredito muito isso. Existem livros certos para momentos certos, e aí quando faz esse matching perfeito, é tudo assim incrível. Então tem livros que vão funcionar bem pra você porque você tá precisando daquele livro naquele momento. E então assim, isso é até um momento, eu acho que acredito que isso é até um papo bom, interessante pra gente ter em outro vídeo. Dá pra ter assim, eu acho que cada ensaio aqui dá pra criar vídeos aqui pra gente conversar. Então justamente isso, não ter preconceito com o gosto do literário do coleguinha, porque a questão da leitura em si, de tornar leitor, é exatamente essa: você ser uma nova pessoa depois que você fechou um livro, você não ser mais aquela pessoa que abriu. Então quando você lê tendo essa visão de que esse livro vai ter essa mudança na sua vida, então você vai tá escolhendo aquele livro de uma forma que tá te afetando de alguma forma. Então aquela leitura tá tendo um poder sobre você para você analisar qualquer coisa que seja da sua vida. É isso que é incrível nos livros. Outro ensaio que eu amei é a voz dos livros. Esse aqui, ele vai pegar um lado sentimental e trazer um pouco a questão que eu mencionei logo no início, né? Falando de uma referência que o próprio autor fala de escrever, de marcar um livro, de virar isso ser uma tatuagem praticamente no livro, né? Isso faz com que o livro seja um novo livro, né? Quando a gente escreve nos livros, quando a gente marca os livros, eu sei que isso é um tabu para muitos leitores, né? De deixar um livro intacto ou não. Para mim, todo livro, quando ele começa a ser lido, aberto, ele tem as suas marcas, né? Desde o momento que a gente abre o livro e meio que às vezes sem querer quebra a lombada, ou a maneira que a gente folha, sempre deixa as nossas marcas. Então, pra mim, um livro com marcas é um livro lido. E uma parte aqui ele vai falar justamente sobre isso. Numa parte que eu achei tão bonita, porque vai falar sobre o passado dele, vai falar sobre uma questão da infância dele. E isso é tão lindo. Então, por isso que quando eu encontro livros com dedicatórias em sebos, eu acho a coisa, assim, linda demais. Assim, é maravilhoso. Então, tem gente que às vezes pode não gostar, mas... assim, aquilo ali tem um significado tão lindo, tão belo. Aqui, por exemplo, ele vai falar de um livro, né? Depois que o avô dele morreu, o pai dele, ele encontrou um livro na biblioteca. Eles vieram de madrugada, de autoria de Manuela Câncio Reis. Na página de rosto, meu avô dedicou-me umas palavras. Tinha eu 11 anos na altura em que ele as escreveu. Foi com emoção que abri o livro e li. Para o meu neto, para que ele perceba um pouco daquilo que eu passei. Esse livro deixou de ser, então, o livro da Manuela Câncio Reis para passar o livro que o meu avô me escreveu, e a voz que eu vi enquanto li o livro era sua. Olha que coisa linda. Então, assim, por isso que eu acho tão primoroso, tão, assim, maravilhoso mesmo quando a gente escreve nos livros, quando a gente marca os livros, assim. Mas, assim, aquelas marcações que vêm porque a gente quer, que faz dedicatórias em livros. Eu adoro isso. E olha que delícia você encontrar, pegar essa lembrança aqui depois de anos, ter uma dedicatória aí de uma pessoa da sua família. Então você ter aquela sensação, aquela voz, você ouvir aquela voz de novo por meio de uma dedicatória. É lindo demais, né? O próximo ensaio que eu gostei bastante é a biblioteca pessoal, em que vai falar justamente da arrumação dos livros, o que ela
o que que ela revela do leitor, o que que ela revela daquela pessoa. Então a forma os livros que nós temos na estante, a forma que nós organizamos aqueles livros, o que aquilo vai revelar sobre a gente. Então justamente é isso, até que o Borges dizia, né, que a nossa biblioteca é uma espécie de autobiografia, e uma autobiografia que já não cabe em casa. É possível organizar a biblioteca de modo a representar um ser humano. O modo como juntamos denuncia-nos, os preferidos todos juntos, ou a dialogarem com os inacabados, com os por abrir, tentando fazê-lo dos melhores. Poetas ao lado de cientistas, ou pelo contrário, na prateleira mais afastada. Há também a quem contar a desordem e a surpresa que ela permite. Então, aquela coisa de que você às vezes coloca... Eu, por exemplo, tem gente que prioriza coleções. Não, mas peraí, aquele nosso escritor preferido vai ficar ali. Então, quando alguém vê a nossa biblioteca, ela tá vendo a nossa vida de alguma forma, né? Então, é isso que tá falando aqui. Eu achei maravilhoso nesse ensaio, que eu acredito justamente nisso, que quando a gente está assistindo um vídeo aparece a questão da nossa estante. Se vocês olharem vídeos antigos aqui do canal, vocês vão ver a minha estante, alguns pedaços de minha estante. Sei que vários de vocês já me pediram o Bookshelf Tour. É uma coisa que eu ainda vou fazer futuramente, tá? Mas vocês no cenário atual, vocês não veem a estante, né? Mas se vocês olharem vídeos aí antigos, vocês vão olhar. Mas é sempre assim, eu sempre via perguntas, qual livro é que tá ali? Eu, quando assisto vídeos assim, sempre também fico olhando assim, e pela arrumação você já conhece o gosto da pessoa, os livros que ela mais gosta, normalmente ficam mais em destaque, mais do escritor, literatura russa, literatura contemporânea, clássicos e tudo mais, tipo brochura, capa dura. Então assim, são vários detalhes esses que vão dando sobre o leitor e também, consequentemente, sobre a pessoa em si. Por fim, vou conversar com vocês sobre mais um ensaio que eu achei extremamente, assim, interessante, importante, inclusive merece um vídeo só sobre esse assunto, tá? Que é assim, por que não há muitos leitores? Aqui vai falar sobre a desculpa que muitas pessoas dão pelo fato delas não lerem. Ao longo dos anos, o tempo foi usado como muita justificativa. Cada vez mais usa-se o tempo também, hoje em dia, né? Por falta das pessoas falarem que não há tempo para elas lerem. Muitas vezes isso acontece, é verdade, né? Em várias situações da nossa vida acontece que nós temos que, de repente, estar mais focado em certas coisas. Realmente, o tempo vai ser um fator, sim. Mas dizer que tudo é por causa do tempo, que todos os leitores não têm uma hora, não tem um tempo, não tem nas férias, não tem lugar nenhum esse tempo, é meio difícil. Então aqui vai dizer justamente isso, que trata-se quase de uma falácia aí. E a questão não é a falta de tempo, e sim a falta de desejo. Porque nós leitores, por exemplo, assim, acontece muito isso, que as pessoas perguntam assim, nossa, como que você lê tanto? Nossa, como que você consegue, assim, nossa, você já leu tantos livros. E as pessoas só ficam assim, mas como você consegue? As pessoas, assim, que estão no seu convívio ali, pessoas perguntam isso. Eu não tô questão, assim, de quantidade, tá? Uma pessoa que não tem nenhum livro lido, uma outra pessoa que leu 2, 3 livros, digamos assim, a outra pessoa, claro que ela vai olhando assim, ela fala, nossa, você leu muitos livros. Então, assim, muitos aí não pensa assim, tem que ter lido, sei lá, quantos livros. Não, eu tô mostrando pra uma pessoa que não é leitora ver que outra pessoa está lendo. Então, assim, como que você consegue? Às vezes vê a pessoa lendo um calhamaço ou algo do tipo, assim. A questão porque o leitor, ele vai sempre procurar brechas no seu dia para estar lendo. Então, o que vai, assim, quando muitas pessoas falam assim, nossa, os avanços tecnológicos, eles dificultam as pessoas a procurarem um livro para ler. Pode ser que sim, mas e a questão do desejo? Quando a gente deseja, a gente vai falar assim, não, peraí, eu quero botar esse meu tempo para isso, essa brecha aqui que eu não quero ficar lá numa rede social, eu quero continuar aquela leitura que tá muito boa, que tá muito agradável. Então acaba que, se você tá na rua e você quer continuar essa leitura, o que vai te ajudar? É você ter um dispositivo, por exemplo, o Kindle. Então, assim, a tecnologia, ela vai te ajudar em várias formas a você conseguir ler em vários outros locais. Então, assim, é a questão realmente do desejo. Por exemplo, eu tô sempre lendo entre intervalos. Toda vez que eu tô querendo continuar uma leitura, assim, antes de dormir, eu tô sempre assim, com um livro. Eu tô sempre com um livro na bolsa. Então, assim, essa é a questão também da falta do desejo. Então, a ideia é criar sempre, assim, fazer com que os não leitores, eles adquiram o hábito da leitura, adquiram a paixão pela leitura e daí em si consigo fazer a manutenção desse hábito.
Como eu disse pra vocês, é claro que vão ter momentos que nós vamos ler mais, vamos ler menos, mas o desejo, a vontade de querer, que isso tem que ser instigado, estimulado. E inclusive, aqui vai dizer assim, a leitura também tem a questão de um processo lento. Então a questão dela competir com outras fontes de entretenimento, né? Porque a gente vê o livro como uma espécie, assim, de um entretenimento, assim, único, uma coisa, assim, um momento que nós temos, justamente é isso. É que o livro, pra gente fazer essa leitura, no meu caso, por exemplo, eu preciso do silêncio, eu preciso estar assim, sabe, bem focada. Coisas que outros entretenimentos você consegue fazer mais de um ao mesmo tempo. Talvez você consiga escutar uma música e fazer uma corrida, escutar uma música e sei lá, fazer, sabe, você consegue fazer várias outras, equilibrar vários outros pratos. Enquanto você estiver lendo, normalmente você consegue fazer poucas coisas. Né? Então, assim, hoje em dia, até com os avanços tecnológicos, por exemplo, um audiolivro, você consegue, às vezes, estar fazendo uma comida, tá escutando um audiolivro e tal. Tem outros avanços, mas não consegue muito mais do que isso, né? Do que talvez duas atividades simultaneamente. Muitas vezes, ler exige silêncio e recolhimento. A dedicação que o livro deseja para si tem uma gratificação menos imediata do que outras formas de fruição artística ou entretenimento. Só que a leitura, ela é contagiosa. Então é por isso que é bom, sim, a gente mostrar, compartilhar, mostrar as leituras, mostrar os livros lidos. A gente está sempre, assim, incentivando outras pessoas a criarem o hábito da leitura. Porque uma vez que esse bichinho morde, ele é contagiante e não vai deixar. E aí é só manter o hábito da leitura. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que muitos de vocês, leitores, eles Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da resenha, do bate-papo aqui gostoso aqui sobre esse livro aqui, que eu super indico pra vocês. É claro, né, que vocês já perceberam aqui que é uma leitura que realmente eu gostei de fazer, super agradável, que eu recomendo pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguma obra do escritor Afonso Cruz, se vocês ficaram interessados em ler esse livro, tá? E desses temas aí, quais mais chamaram a atenção aí, o que vocês concordam sobre esse assunto. Vamos conversar também aqui nos comentários, como nós somos amigos, né? Nós somos amigos que amam falar sobre livros, sobre leituras, então lembrando sempre que o vídeo termina, mas nosso papo não. Aqui o espaço aqui é pra gente conversar mesmo sobre livros, experiências literárias, indicações de leituras, tá bom? Pessoal, então olha, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!